Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Ideia destruidora, construção de vivisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Dualidade de Ideias e o meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui super especial, ele que é cinéfilo, curador, professor Oreste, seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, falar sobre cinema é sempre uma alegria, uma paixão. Professor, como começou a sua paixão pelo cinema? Isso tem que recorrer à memória, né? A primeira imagem que eu tenho do cinema, de uma tela de cinema, foi com 6 anos, na cidade de Santos, que eu estava às férias na casa da minha tia, e foi assistir um filme do Mazzaropi, Casinha Pequenina. Eu me lembro perfeitamente uma imagem. Mais do que, aliás, até hoje, né? Mais do que a história, eu penso sempre na narrativa audiovisual, a imagem. Então, a imagem da casinha no alto de uma colina ficou fixada na minha mente. Evidentemente, eu assisti várias outras vezes o mesmo filme. Eu diria que essa é a memória mais remota, com 6 anos, do impacto, né, de ver uma tela enorme, assistir o filme do Mazzaropi e fixar uma imagem. Se foi as outras experiências decisivas que significou uma mudança no rumo. Eu era um frequentador assíduo de cinema. Eu nasci em 1954, né? Então o cinema era lazer popular. E isso está ligado, acho que, a 2 fatores, embora existam outros, né? Mas, em primeiro, o preço era muito acessível, era cinema popular, não era só de camadas médias, era popular mesmo. Em segundo lugar, era o cinema de rua espalhado nos bairros, falando em Campinas, que eu nasci em Campinas, sempre morei aqui, então, tinha todos os parentes morando nos bairros, né, da periferia, e periferia na época, né, que era Taquaral, né, era o São Bernardo, era a Vila Industrial, Swift, havia sempre uma sala de cinema, né? E eu frequentava muito cinema, era um lazer, não era ainda o predomínio da televisão, que isso não só em Campinas, no Brasil, mas no mundo, né? O cinema, ele não é estático, ele vai se transformando de acordo com as mudanças sociais, científicas, tecnológicas. Então, era o principal lazer. E eu morava no Taquaral era periferia, né, na época
Nem existia Parque Taquaral, Lagoa Taquaral, era tudo silvestre, né? Natural. Aí o Taquaral ia até a igreja da Nossa Senhora de Fátima, né? E lá no Taquaral tinha o Cine São José. Na Vila Industrial, que eu tinha parentes, né? Tinha o Cine Casablanca, que é o atual Teatro Castro Mendes, na Praça Correio de Lemos, e na Sá de Oliveira, né? Lá para baixo, tinha também o Cine Real. No São Bernardo, São Jorge, cinema. No bairro que eu morava, que eu mais frequentava, era o Cine São José, né? Na Rua Paula Bueno. Então eu ia muito no cinema, né? E tinha muita sessão dupla, além de dia, né? Às 20 horas, 22 horas, e eu frequentava muito também matinê. Então tinha a sessão às 14 horas, sala lotada, molecada, né? Era uma farra, né? Um divertimento. Era onde passava o gênero que eu era assíduo, e até hoje eu gosto, mas na época muito mais, que é o gênero assim, capa e espada, sabe? Passava até filmes mais antigos do Errol Flynn, Piratas, e principalmente Gladiadores. Então a molecada assistia, era uma farra, um divertimento, né? Mas como eu gostava muito de cinema e não tinha outras opções de lazer, era no bairro e era barato, então eu ia também na sessão da noite. E numa dessas sessões, né, eu devia ter uns 13, 14 anos, eu fiquei para a sessão de 22 horas, né? Como era um cinema de bairro, nem havia muito rigor na questão do proibido não proibido. Sim. E o não proibido, digamos assim, estava 1000 anos-luz, né? Diferente do que muitas coisas que hoje aparecem até na televisão. Era mais proibido pela trama mais complexa, né? Dificuldade mais para entender. Bem, esse foi o grande impacto que de fato representou uma mudança de rumo. Foi que eu estava lá no Cine São José, assistindo a sessão, né, das 22 horas, e vi um filme que me deixou perplexo. Eu nunca tinha visto nada igual. Aliás, um filme que até hoje é muito difícil, eu tenho até hoje dificuldade em interpretá-lo e compreendê-lo. Mas aquilo ficou tão fortemente registrado na minha mente. E veja bem, o filme era o Dragão da Maldade, contra o Santo Guerreiro. Veja que época em que se passava o filme do Glauber Rocha num cinema, né, de rua, de bairro e de periferia. O Taquaral não era o que é hoje, camada média baixa. Então eu fiquei perplexo com aquelas imagens, aquela gritaria, não entendi nada. Aliás, até hoje é muito complicado a obra do Glauber, né? Aí eu comecei a descobrir, por essa experiência, por isso creio que ser fundamental oferecer às pessoas um cardápio diversificado. Eu faço uma analogia, é como na refeição. O arroz e feijão, segundo os nutricionistas, é uma combinação perfeita. Mas se eu comer só arroz e feijão, eu acabo morrendo. E eu não posso dizer que eu não gosto de banana se eu nunca provei banana. Então você, na questão da arte de maneira geral, na cultura, que é um componente fundamental para a construção de uma identidade humana, né? E você, nessa busca de se conhecer e conhecer o mundo e conhecer as pessoas e se relacionar com as pessoas, né? E consigo mesmo, a arte e cultura é fundamental. Nesse campo é necessário que as pessoas tenham experiências estéticas e cognitivas diversificadas. Então esse cardápio diversificado existia na época. O que eu fiz? A grande mudança é que eu descobri que tinha uma outra coisa no cinema. E aí eu passei a observar, a partir desse filme, eu lembro que eu fui na Biblioteca Pública Municipal de Campinas, um acervo muito bom, né, de livros, de cinema, de história de cinema, de biografias, e também diria assim, de reflexão, né, sobre o cinema. Aí eu descobri uma coisa, por conta própria, eu não tinha orientação nenhuma, eu sou oriundo de camadas populares, meus antepassados, meus pais, todos ferroviários, uma das primeiras pessoas a ter faculdade, né? Trabalho desde a adolescência, então não tinha informação nenhuma, mas eu descobri uma coisa, o filme depende da pessoa que fez o filme, o diretor. Aí eu comecei a anotar o nome do diretor. Eu lembro que teve outra experiência interessante, que foi no Cine Alvorada, a Rua Regente Feijó, ele ficava... O edifício tem lá até hoje. Ele ficava hoje próximo a Regente Feijó quando ela chega na Aquidabã. Na época nem tinha Aquidabã, Cine Alvorada. Eu parei ali, estava escrito assim. Eu sempre saía de casa, estou falando já com 15, 16, 14 anos, eu sempre saía de casa, eu ia a pé, né, para a cidade, descia a Paula Bueno, pegava Major Solo, José Nancheta, na cidade. Aí eu ia nas salas de cinema que tinha os cartazes. Naquele dia, no Cine Alvorada, acho que era até uma última sessão da tarde, umas 17 horas, estava escrito assim, o nome do filme, A Encruzilhada das Bestas Humanas. O que será que é isso? Bem, um filme fantástico, fiquei impressionado com aquilo, o drama. Aí eu marquei o nome do diretor, Fassbinder. Então aí eu comecei a assistir filmes baseado não no Star System, né, no sistema de estrelas, não no ator, mas no diretor. Aí eu descobri o Buñuel,
Discreto Charme da Burguesia, eu descobri o Bergman, né, Grito Sussurro, fui descobrindo os diretores. Então, é um processo, eu acho que combinam 3 elementos. E são coisas, assim, bem inexplicáveis, né? Mas é preciso ter um campo de probabilidade, né, com muitas variáveis. Se eu reduzo as variáveis, o desvio é menor, e a possibilidade de desvio menor ainda. Então, são 3 elementos. Primeiro, eu assistir filmes. Né? Eu continuei gostando e continuo até hoje gostando de filme gladiador ou comercial. Não há preconceito, né? Na arte, de maneira geral, no cinema em particular, você na música, na dança, para mim não é ou e. Tudo se conjuga, tudo se articula. É uma experiência estética. Às vezes eu assisto um filme por dia. Inclusive nas férias até mais do que um. Assisto profissionalmente no museu, que a gente é cineclube, né, faz o debate, e assisto em casa. Né? Eu digo até que eu sou um dependente, né, de cinema. Né? Leio sobre o cinema, leio tudo sobre o cinema. Leio até biografias, fofoca, além dos livros, né, teóricos, conceituais, roteiros, etc. Mas são 3 elementos. Eu acho que o primeiro elemento é ter o filme, né? Assistir o filme e anotar o nome do diretor. Né? Aí, segundo, ler. Porque quando eu se interessa por uma coisa, eu vou me interessar em conhecer essa coisa. Aí eu comecei a ler biografia de cineasta, comecei a ler críticas, né? Eu acho que o papel da crítica é fundamental. Eu lia muito a crítica de boa qualidade que existia na época, no Jornal Estado de São Paulo, né? Folha de São Paulo. Porque você tem o cineasta que faz o filme, tem o espectador que assiste e tem um mediador que é importante para o cineasta e é importante, que é o crítico. Que não é juízo de valor, dizer bom, ruim, 3, 4 estrelinhas. É fornecer elementos para o espectador interpretar. E também para o cineasta dialogar. Um bom cineasta pode até debater, discutir, mas aprende também. O crítico é um pensador. Então, a questão da leitura. Assistir o filme, o nome do diretor. Depois da leitura. A leitura, muito graças à biblioteca, né? A gente tinha condições de comprar muito livro na biblioteca, um acervo excelente, né? E ler também a crítica no jornal, né? Para você ter um contato. E o terceiro elemento, que é um elemento que eu vivencio até hoje, inclusive hoje, quinta-feira, daqui a pouco, que é importantíssimo na história do cinema, praticamente quase um século de existência, o cineclube. Né? Um local que se reúne pessoas que gostam de assistir filmes e conversar sobre os filmes. É quase que uma análise coletiva. Então eu comecei 2 espaços. Comecei no Centro de Ciências, Letras e Artes, o departamento de cinema, que na época o diretor é o Sr. Henrique Oliveira Júnior, que é o fundador do Museu da Imagem e do Som de Campinas. Bem, eu ia lá, timidamente, sentando no fundo, só assistindo ao filme, assisti lá no Limiar da Vida, do Bergman, né? Bandido Juliano. Então, eu ficava ali no fundo só vendo o filme e depois escutando, né? Aquelas pessoas que conheciam muito mais do que eu. Na verdade, eu estava aprendendo. Né? Com o tempo, você vai adquirindo mais confiança e dá uns palpites certos e errados de vez em quando. E eu ia também, o Museu da Imagem e do Som. Eu sou resultado do Museu da Imagem e do Som. Né? Eu trabalho como servidor público concursado desde 1990 no museu, mas frequento o museu desde 1975, quando ele foi fundado. Ele nem estava ainda instalado no Centro de Convivência Cultural. E foi ligado ao cinema, porque eu estava estudando História no PUC, porque eu trabalhava numa agência bancária. E na época, morando com a família, tem a casa, comida garantida, eu conseguia, com o salário bancário. Aliás, essa experiência de 6 anos me causou um trauma, né? Até hoje eu não consigo me relacionar com o banco. Fico traumatizado até passar ali na porta giratória. Mas eu tentei firme trabalhar no banco, porque eu precisava desse dinheiro para pagar a faculdade. Fiz o curso de História. E nos anos 75, 76, mas começa em 75, é uma questão histórica, porque um outro elemento fundamental, que não depende de cada um de nós, é o momento histórico. Quando eu falo dos anos 50, dos anos 60, os anos 50 é um período de grande esplendor na história do Brasil, com todas as contradições, porque havia um projeto de nação. E eu nasci nesse projeto de nação, que era a democracia populista desenvolvimentista, que era o sistema capitalista. Depois tem o golpe de 64, a geração dos anos 50, né, continuou batalhando até o golpe final, digamos assim, que foi o ato institucional número 5, em 1968. Porque aí, realmente, a violência se tornou repressiva do Estado, um terror do Estado. Né? Mas, de 64 a 68, o movimento estudantil, jovens estudantes, e mesmo o movimento operário, embora tivesse sido destruído as suas entidades, em chão de fábrica, se organizavam. Então, existe uma questão do contexto histórico.
A gente só vai entender que gosta de uma coisa ou não gosta, não é genético, não é hereditário, só do ar que você respira, do ambiente que você respira, né? Isso fornece muitas pistas, né, de esclarecimento. Então, em 75 é a fase da chamada transição, né, da ditadura para a democracia liberal burguesa. Um dos movimentos que renasce, até pela própria natureza, né, do jovem, é o movimento estudantil, o movimento estudantil universitário, né? Saiu às ruas já em 75, 76, 77, e o passo decisivo vai ocorrer com a classe operária saindo nas ruas, né, nas grandes greves do ABC e tal. Então, no movimento estudantil, que começa a surgir debaixo de forte repressão, né? Sair de casa sem ter certeza que volta, amigos mortos, desaparecidos. Embora eu fosse muito iniciante nessas coisas, eu não sabia nem nada, né? Não sabia nem nada. Ali eu vou percebendo e recebendo influências. A universidade foi importante para mim, mais do que a sala de aula, que era muito vigiada, né? Com pouco espaço para o debate. Foi o movimento estudantil. Né? Primeiro entender o país. Né? Que país é esse? E o que vamos fazer? Por que a ditadura é ruim? Por que a gente precisa de democracia? Bem, eu estou aprendendo. E aí eu começo a organizar o movimento estudantil, a fazer as passeatas, com forte repressão, aquela violência histórica. Mas aí eu conversava com a liderança, eu nunca fui liderança, né? Conversava e eu falava, olha, eu estou participando, mas eu não tenho muito jeito aí para ficar distribuindo panfletos, segurando bandeira, faixa, subindo palanque. Mas o negócio é cinema. Eu não posso fundar um cineclube. Eu tinha uma amiga e 2 amigos, nós fundamos um cineclube na PUC, e tinha um cineclube também, já na Unicamp, também de jovens estudantes. E aí, por causa do cineclube, eu fui conhecer o fundador do Museu da Imagem do Som. Então, eu me lembro muito bem que era final de tarde, né? Começo de noite, e havia uma dificuldade muito grande, porque os filmes em 16mm, que é a bitola do cineclubismo, tinha que buscar lá em São Paulo, na famosa Rua do Triunfo, lugarmente chamada Boca do Lixo. Lá tinha a Dina Filmes, distribuidora, né, de filmes clássicos internacionais, e numa das travessas, a Embrafilme. A Embrafilme era uma produtora e distribuidora. Tem uma série de problemas que deveriam ser corrigidos e não ser destruídos, né? É uma outra questão. Então, eu ia lá na distribuidora da Embrafilme. Eu lembro que eu peguei filmes do Nelson Pereira dos Santos, né? Asilo Muito Louco, Mandacaru, nem eram os filmes mais conhecidos deles, né? E na Dina Filmes, pegava os filmes. Qual é o problema? Você tem que ter projetor. E a faculdade não fornecia projetor, não fornecia nada. Era um ambiente de muita repressão, né? Aí eu fiquei sabendo, não sei como, que tinha sido fundado um museu. Mas onde é que está? Nem está instalado. Ele está no Paço Municipal, na garagem, lá no sótão. Aí no final de tarde, início de noite, eu fui lá, encontrei o Sr. Rio Oliveira, que é o meu mestre, né, de cinema. E fui junto com uma colega, mais 2 colegas, e falaram, é o seguinte, a gente precisa aprender a mexer em 16mm, precisamos de um projetor emprestado. O Museu da Imagem do Som nasceu e permanece até hoje, por todos os coordenadores que lá passaram e o atual, uma vocação de museologia social, quando esse conceito nem existia. Museu social. Ele me acolheu. O Henrique Oliveira é uma figura importantíssima, né, na história de Campinas. E ele viu aqueles jovens entusiasmados, universitários. Ele só disse o seguinte, olha, eu estou aqui fazendo uma revisão de curtas e longas em 16mm que eu peguei no Instituto Goethe, cinema alemão. Estou fazendo revisão, se vocês quiserem ver. Bem, naquele dia ninguém foi na aula. Nós ficamos, e de lá nunca mais saí do museu. Né? Até eu prestar o concurso em 1990, porque eu me formei professor, né? E eu trabalhei durante 42 anos, né, como professor, faz uns 2 anos que me aposentei, professor de história do ensino fundamental, mas eu diria que 90% onde eu sempre me situava melhor, no ensino médio. Né? E grande parte, desde 1980, a Escola Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado. É uma escola pública, mas de alta qualidade, né? Muito importante. Lá eu encontrei um ambiente de trabalho. E depois que, em 1990, eu prestei concurso. E o professor é um profissional concursado que pode ter acúmulo de cargo. Eu acho que todo ano eu tinha que fazer a solicitação para a escola, né, para o museu, provar que os horários não eram incompatíveis. E durante esses anos todos, né, foi assim que eu trabalhei. Então eu passei a frequentar o museu. Todas as edições, né, eu ia frequentemente, mesmo depois com a Daís Peixoto, que passou a ser a nova coordenadora, depois o Sr. Henrique Oliveira, eu continuei frequentando. E o Museu da Imagem teve um papel assim, muito importante, na década de 80 principalmente, que era o chamado cinema de arte, que ele era exibido no Cine Teatro Castro Mendes. Porque quando a prefeitura comprou o Cine Casablanca para fazer cinema, para fazer o teatro, porque o Teatro Municipal foi demolido, em 1965, e ficou um trauma até hoje, né, para a geração antiga. Aí ele comprou o Cine Casablanca para transformar no Cine Teatro Castro Mendes e tinha os projetores.
que aliás estão até hoje em exibição, de 35mm, 2 projetores. Então, na época, o Sr. Henrique conversou lá com o pessoal, logo depois da Daís Peixoto, falou, vamos usar o projetor, então vamos exibir filmes aqui, não só peças de teatro. Então, os grandes filmes lançados na Europa, principalmente, porque vai ocorrer um processo aí, a partir dos anos 80 de uma penetração ainda maior, né, do cinema estadunidense e, portanto, vai se retraindo, né, no mercado exibidor, que aliás acontece até hoje, o cinema europeu, um cinema com algumas pretensões estéticas, né, artísticas, assim. Então, era no Museu da Imagem do Som que a gente ia. Então, eu acho que são 3 elementos. Foi contato com o filme, se eu não tivesse assistido Glauber Rocha, não tivesse assistido Fassbinder, Buñuel, Bergman, numa sala comercial, não fui com essa intenção, nem sabia o que era. Primeiro é isso, você tem que ter a experiência. Até hoje eu valorizo muito a experiência de eu assistir o que eu não gosto. Eu tenho que, até porque entendi por que eu não gosto, né? Isso provoca uma reflexão para você mesmo se conhecer. Então, eu assisto um filme por dia, mas não sou eu que escolho, trabalho. Não trabalho. Então, eu acho que são 3 elementos, né? Para concluir, são 3 elementos. Primeiro é a existência do filme. O filme existe quando ele é exibido e é necessário que as pessoas tenham acesso a tudo, né? Segundo lugar, eu acho que é a leitura, é o estudo, né? Ler, prazer, assistir filme, ler, prazer. E o Cineclube? Cineclube, eu acho que é a peça-chave, que é onde você vai encontrar pessoas que gostam daquilo que você também gosta, e forma amizade. Eu até faço um exemplo. Eu torço para um time de futebol. Entrei no ônibus, eu vi uma pessoa sentada, o banco do lado está vazio, usando a camisa do meu time. Nunca vi o cara, eu sento lá, e a gente começa a conversar do último jogo, e todo mundo é técnico de futebol. Verdade. Cinema é a mesma coisa. Eu vejo isso acontecer no Museu da Imagem do Som. Quantos jovens chegam lá, como eu, na época, chegava no Centro de Ciências, Letras e Artes, timidamente, e a gente vai dando um livro aqui, ou conversa ali, começa a trocar, né? Hoje em dia, inclusive, com essa questão do digital, que é uma revolução, tem jovens lá que estão fazendo curadorias, escolhendo o filme para ser exibido e fazendo debate. Então, eu acho que o Cineclube, isso é historicamente, porque preservar a tradição do Cineclube é uma maneira de tentar impedir o rompimento, que é terrível, do fio histórico. Que o cineclubismo vai surgir nos anos 20 na Europa, particularmente na França, quando alguns artistas ligados a movimentos anteriores ao cinema, impressionismo, expressionismo, eles vão descobrir no cinema também uma forma de expressão artística. E aí é criado o clube, hoje chamamos Cineclube. Nessa mesma época, aqui no Brasil, também é fundado o Cineclube Chaplin, e que tem um papel importantíssimo na história. Então, o Cineclube é muito importante, porque, inclusive, é o aprendizado lúdico. Você se diverte, porque o filme, seja ele qual for, é um entretenimento. Só que, quando você conversa sobre ele, pode ser até um típico produto da indústria cultural, um blockbuster. Como acontece lá no museu, o blockbuster é antigo, a gente nunca exibe produção que está ainda na sua carreira comercial, é lógico. Mas você assiste lá e começa a conversar sobre ele. Então, o ato de você conversar sobre o filme é o ato cineclubista. O cineclube pode ser uma instituição ou não, mas o ato cineclubista é conversar sobre o filme, coletivamente, com outras pessoas. Quando você começa a conversar sobre o filme, acontece o fato cultural. Porque se você assiste o filme, vai embora para casa, na sala comercial, você consumiu um produto. Na hora que você começa a conversar sobre ele, sobre o tema, sobre o estético, se você quiser, ou aquilo que o filme provocou em você, ele se transforma num fato cultural mediador entre o que o cineasta propôs e aquilo que você é, se relacionando com outras pessoas. E é um exercício muito dialógico, né? Eu constato isso lá no Museu, né, da Imagem do Som, que continua nessa trincheira, né, de resistência com o cineclubismo. E grande parte dos que lá estão, inclusive, também são jovens. E sobre a questão do cineclube, no MIS, eu acho que o MIS tem uma importância nacional. Eu digo isso quando ele recebe visitas de outros clubistas ou mesmo de dirigentes. Há pouco tempo recebemos a presença do diretor, né, presidente do Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. O que há no museu? Bem, o museu são várias coisas, né? Não é só a exibição. A exibição é vitrine, né? Ele tem um acervo valiosíssimo, né, de fotos, de equipamentos, mas focando no cinema. Ele tem 2 experiências importantes. Primeiro, preservar o cineclubismo, que é fundamental para a formação da cultura cinematográfica. Em segundo lugar, autogestão. Não sou eu não sou o curador. Não sou eu que faço a programação.
Todos os filmes, 10 por semana, 40 por mês, todos os filmes, cada dia um filme diferente, cada filme um curador diferente. Então, essa experiência de autogestão é uma experiência, assim, embrionária, uma dose homeopática, simbólica, mas é significativo, porque é uma outra maneira do cidadão, eleitor e contribuinte, se relacionar com o espaço público. Lá não é um balcão de negócio, ninguém pede lá. Lá o espaço é público quando o público ocupa o espaço. A própria sala é resultado do movimento cineclubista. São inúmeros curadores, cineclubes. O museu não é um cineclube, é um espaço que cede a ocupação dele pelos cineclubes. Né? E tem coletivos, até faço uma brincadeira. Eu falo, no MIS é o MST. Só que o nosso lá não é um movimento sem terra, é um movimento sem tela. Porque nós exibimos também a produção, a gente chama de cinema da casa, a produção, agora com o digital, eu estou sempre administrando, né, organizando, que é o meu papel, mas não decidindo, com a produção local de Campinas região. Tem produções de editar, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, tem o FIC, PROAC, Governo Federal. Esse é um tipo de produção. Tem umas produtoras, que são produtoras que atuam, né, comercialmente, mas os seus donos têm também interesse artístico e uma parte do lucro deles fazem filmes, excelentes filmes. E agora tem até uma produção, não tem orçamento zero, mas de baixo orçamento. Muitas vezes o pessoal faz no bairro. Tem uns jovens lá que faz no bairro, faz o filme com o digital, celular. Eles têm um domínio técnico da linguagem, né, que eu aprendo com eles. Vai lá e exibe o filme. Lota a sala, são 72 lugares, porque essa pessoa é uma celebridade no seu bairro. O ator, a atriz, quem ajudou, forneceu a roupa aqui, todo mundo vai lá assistir. Eu até falo, você fez filme? Você é um cineasta. Senta lá na frente e vamos conversar sobre o filme. Além do pessoal que também faz cinema, o pessoal que frequenta o museu, também comparece nessa sessão. O cinema é muita coisa, mas que é isso também. Você vê a alegria das pessoas. Olha, e tenho jovens lá que há mais de 5 anos estão fazendo isso. Parece tipidamente um negocinho simples. Pronto, traz aí. Aqui não tem censura. Não tem censura técnica. Não tem censura estética e muito menos ideológica. A única condição é conversar sobre o filme após a exibição dele. Eu vejo também muita troca de informações, né? Que equipamento se usou, qual foi o software, e a lâmpada, e o espírito colaborativo. É o cinema underground, digamos assim, porque não é o que faz carreira comercial. Eu acho que a arte, de maneira geral, ela não é um hobby, ela é uma necessidade humana. Você pode fazer disso profissão. Né? Eu acho que tem algum, e é muito justo, são trabalhadores, tem que ser devidamente remunerada, porque produzem algo no campo simbólico imaginário fundamental para a própria identidade nacional, você se conhecer e se relacionar com as pessoas, porque é sempre uma forma de comunicação. Então, a experiência de manter o cineclube regularmente, todas as sessões, isso não é de qualquer MIS que no Brasil afora te faz. Segundo, e é mais caro ainda, né? É autogestão. É o próprio público que ocupa o espaço, a sala é uma conquista do movimento cineclubista, qualquer problema eles encaram para enfrentar aquilo. Outro dia mesmo estava uma cortina lá, estava meio caindo, um senhor, fiz uns 70 anos, apareceu lá, pegou a escada, falei, vai cair, foi lá e consertou, tinha habilidade, porque é a casa dele, entende? Então, porque é isso, eu sou um servidor público, entra prefeito, sai prefeito, mas eu estou servindo o público, que é ele que mantém aquela sala, que paga o meu salário, tem que servi-lo. E é um prazer, né? Nada melhor do que você servir as pessoas. Então, ali, seja uma simples dona de casa, um intelectual da Unicamp, seja branco, negro, qualquer gênero, né? Que for, sente-se em casa e respeitado, e tratado como deve ser, né? Todo mundo como um ser humano e como um cidadão, merece respeito e consideração. Se você vê a nossa programação, você vê a diversidade. Tem muitos cineclubes ali que são temáticos. Tem da mulher, tem do negro, LGBTQI+. Tem outros que optam mais pelo cinema do ponto de vista da estética, né? Querem discutir a linguagem, produções recentes, né, do Brasil. Então, é muito diversificado o espaço. E as pessoas todas dialogam. É muito importante o cineclube porque observa outra coisa. Numa época assim, de muita polaridade, a pessoa vai discutir religião, política, briga, quer convencer. Não há ninguém que quer convencer. A pessoa faz um comentário do filme, discorda do outro, o outro amigo discorda dele, ninguém briga, isso é tudo amigo. Então é possível você dialogar com uma pessoa quando você não quer convencê-la, quando você não quer persuadi-la. Por quê? Porque você não parte que você é o dono da verdade.
Isso é incompatível com a arte. Falei, eu sou o dono da verdade. Não, eu tenho essa interpretação. Às vezes termina um filme, eu até penso, o que eu vou falar desse filme? Não sei o que dizer. Aí fico quieto. Aí um fala uma coisa, eu falo outra, de repente eu estou empolgado discutindo. Porque o espectador faz o filme. Viram coisas que eu não vi. Até filme que eu não dei muita importância, eu falo, nossa, isso aí é muito mais importante do que eu tinha pensado. Então ali é uma demonstração que através da arte, da cultura, eu acho que é possível romper, ou pelo menos enfrentar, a divergência natural, é saudável, não é o problema que tenha divergência. Porque eu não posso partir do pressuposto que eu estou sempre certo e o outro sempre errado. No caso do cinema e da arte, de maneira geral, isso é incompatível. Não é o dono, na verdade. Você dá a sua interpretação. E a sua interpretação merece o respeito e a consideração de qualquer outra interpretação. E às vezes, olha, nós ficamos ali, nesse final de semana, eu saí de lá meia-noite. Nossa. Passou um filme da Índia, da Naja, nossa, deu uma discussão. Até porque tinha gente que sabia muito mais do que eu, né, sobre a cultura oriental, indígena, hindu, as religiões deles lá. Então, sabe, então a gente fica lá discutindo, não tem nenhum limite. E é algo assim, na verdade, para mim não é um trabalho, porque às vezes eu associo o trabalho ao sofrimento. Para mim é um prazer, como aliás sempre foi na sala de aula, né? A gente interliga as duas coisas. O senhor trouxe informações aí valiosas pra gente. Eu quero saber uma coisa. O senhor consegue contar pra gente a experiência de estar presente no local onde era a Boca do Lixo, assim, trazer detalhes pra gente como que era esse momento histórico, né? Porque a gente conhece através da história. Sim. E o senhor esteve presente lá, né, no local, né? Se o senhor puder trazer um relato histórico pra gente, como que foi. E uma outra coisa que eu quero saber do senhor é na Vila Industrial, que eu moro na Vila Industrial, onde que tinha um cinema? Muito bem. Eu vou tentar responder em síntese, porque eu tenho um problema, eu sou prolixo. Eu trabalho no museu no setor de história oral, em audiovisual, pedagogia da imagem. Então, mais frequentemente, eu estou atrás da câmera, entrevistando as pessoas. E tem dois tipos de entrevistado. Tem um que é lacônico, entrevista histórica, principalmente pessoas que conheceram um mundo que não existe, uma cidade que não existe, pessoas mais idosas, né? E a grande contribuição das pessoas idosas, que deve ser valorizada, é a sua memória, né? E o que eu faço lá história oral, na verdade, é produzir uma fonte primária, memória, registrar a memória. Mas quando ele é muito lacônico, aí é difícil, né? Porque quase que extrair água da pedra. Agora, quando eu prolixo, aí eu vou fazer uma sessão de 1h30, acabo fazendo 3, 4 sessões, e depois quando tiver editar, então, que aí às vezes isso é transformado para derivado, né, da história oral, que é um documentário, porque o pesquisador interessado fica 1 hora, 2 horas na telinha do computador, anotando, ouvindo a pessoa falar. Agora, para divulgar, né, para a escola, para a comunidade, aí tem que fazer uma interpretação, que na verdade é uma edição, transformar num mini documentário, usando todo o tempero, né, da gramática audiovisual, para prender a atenção das pessoas e, a partir da emoção, fazer as pessoas conhecerem a cidade, os conceitos, um mundo diferente. Então, eu vou tentar sintetizar, é mais difícil. Bem, o Cine que ficava na Cidade de Oliveira, e aliás eu tenho um problema, eu sempre faço confusão, Rex e Real. Um é no Swift, o outro era lá. Eu acho que o Rex era na Cidade de Oliveira, ou era o Real. Na rua Cidade de Oliveira, bem, aqui a referência minha é muito de época, né? Sabe a Carlos de Campos? Era antes de chegar na Carlos de Campos. Ele fica, até pouco tempo, era um posto de gasolina de um lado, e do outro lado, onde era cinema, né? Do outro lado era uma escola. Ah, tem uma escola lá. Ainda tem escola? Então é ali, é em frente àquela escola, praticamente. Olha. Eu só não consigo fixar esse Real ou Rex, mas eu acho que é Rex. Então lá, como eu tinha familiares, né, que residiam, depois do Tacoral, lá é onde eu mais estava. Lá era o bairro Parque Industrial, Vila Industrial, bairro Operário, né, os trabalhadores. Sou descendente, desde meu pai, meus avós, de lá, né, ferroviário. Aliás, o meu avô era português, avô materno, e a minha avó materna, né, a esposa dele, italiana. A minha influência é muito grande, porque o lado paterno eram espanhóis, e quando eu nasci já tinham falecido, embora eu tenha o nome do meu avô paterno, pai do meu pai. Bem, em relação à Boca do Lixo, né, é uma experiência muito subjetiva, porque eu tenho algumas informações, que acho que não é o caso aqui, porque senão vai prolongar muito, do ponto de vista da leitura, né, do estudo teórico. Tem algumas produções teóricas sobre. Bem, vou só citar. O Fernão Ramos tem um livro muito interessante, professor da Unicamp, e tem o livro Cinema de Invenção, do Jair Ferreira, que é o que eu mais gosto, porque o Jair Ferreira ele escreve de dentro o movimento. O livro já é uma invenção, né? Um livro muito importante para quem se interessa sobre a Boca. O Fernão Ramos já faz uma análise acadêmica, intelectual, muito interessante, sobre o cinema da Boca, como eles chamam,
E o cinema de invenção do Jair Ferreira é uma visão de dentro, né, de quem estava lá, vivendo aquele momento, e também era artista, também era cineasta, né, já falecido. Agora, a minha experiência é o seguinte, eu ia lá para pegar os filmes. Eu, evidentemente, é um período de muita repressão, ditadura, muito difícil. Só quem viveu a época sabe o que é aquilo, né? Por isso tudo fazíamos para que não volte aquilo. Bem, eu ia lá só com uma senha. Eu não sabia quem pagava, eu não tinha nenhum contato em São Paulo. Eu ia mais com umas 2, 3 pessoas, uma moça e 2, 3 rapazes, né? Nossa turma. Pegava o trem aqui na estação. O trem saía daqui e descia lá na Estação da Luz. Por isso que as produtoras se estabeleceram lá na chamada Rua do Triunfo, porque ela ficava basicamente uns 500 metros da Estação da Luz, por onde as latas dos filmes eram colocados no trem espalhado pelo interior. Então, eu lá tinha a Dina Filmes, que sempre enfrentava a invasão da repressão, levavam filmes, era uma luta a Dina Filmes, porque era uma distribuidora do cineclubismo. Aliás, nos anos 70, já é uma outra questão, é a história do cineclube, mas nos anos 70 o cineclube surge e ressurge em grande parte pelo Brasil, que depois foi desaparecendo, porque a realidade histórica mudou. Ele surgiu vinculado às lutas da população de ditadura, pela democracia. Então havia cineclube sindicato, cineclube movimento estudantil, cineclube de bairro. Porque era uma coisa que podia fazer, tentar reunir as pessoas, né? Apesar de toda a censura, repressão. Então eu ia lá para ir ou na Dina Filmes, eu só ia pegar a lata, ou na Embra Filme, ou na Poli Filmes. A Poli Filmes, também na Rua do Triunfo, era uma distribuidora de filme 35 e 16. Aliás, ali na Rua do Triunfo, tinha várias produtoras, não só ligada à produção feita ali. Não, e se você vê, na época ali, era um local da história do cinema brasileiro que é uma produção que se mantém pelo mercado. Né? Ou seja, não tinha edital, não tinha financiamento, nem da Embra Filme, nada, né? E a intelectualidade de São Paulo ia lá. Rogério Sganzella, por exemplo, que é o grande expoente do cinema marginal, ele faz o Bandido da Luz Vermelha lá, ele estava sempre por lá. Né? O Carlos Aschenbach, um grande cineasta, e esse trabalhava lá mesmo, né? Então você tinha muitas cinedices, estava tudo ali, o pessoal se reunia ali. Né? Então eu ia ou na Polifilmes ou na Dina Embra Filme. Agora na Polifilmes era comercial. Né? Então o que acontecia lá? A Polícia Federal lá e apreendia os filmes soviéticos, do Eisenstein, sabe, a Greve, Coração Potente, eles apreendiam esses filmes. Só que o dono da Polifilmes não tem nada ideológico, nada político. Ele era um comerciante prejudicado. A Dina Filmes já era mais política. Né? Agora, a Embra Filme, não, a Embra Filme era brasileira. Só filme brasileiro, ela era por lei, fazia o 35 e tinha a Copa 16. Então o filme já era liberado pela censura, não seria nem feito. Agora, os filmes que estavam na Polifilmes, por exemplo, eram filmes não recentes, eram filmes clássicos. Então o que acontecia? A Polícia Federal ia lá, o comerciante era prejudicado. Então, para aprender os filmes do Eisenstein, Encoraçado Potente, ele dizia que ele tinha 2 cópias, mas ele tinha 3. Porque isso não é falência, era um negócio. Às vezes a ditadura prejudica o comércio, né? Eles não estão nem aí com o filme, eles querem alugar o filme. Bem, o pessoal de São Paulo, que eu nem sei quem é, porque numa ditadura, a segurança é o sigilo. Você não pode saber quem é a pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa ela pode ser presa e torturada, e ela quanto menos ela conhecer, né, melhor para salvar a vida de outras pessoas. Então não sabia nada, nem ninguém, só tinha senha para ir naquele local. Então eu ia lá na Polifilme, por exemplo, e pegava um filme que a lata por fora era de pura chanchada. Né? O roubo das calcinhas, sei lá o que for. Eu vinha com aquelas latas, que não despertava. Esse tipo de filme não era, já era previamente censurado, né? E havia uma certa tolerância também, com algumas regras que a censura fazia. Primeiro que não é porno chanchada. Quando você rotula a coisa, tom pejorativo. Porque você vê chanchada, que pornográfico não era, mas chanchada. A chanchada vem da Atlântida, aonde uma certa intelectualidade colonizada vai rotular para ser uma coisa inferior, porque a população do povo não presta. Né? Então, então discutir as qualidades, porque a própria produção, digamos, de cinema erótico, sensual, ali da Rua do Triunfo, do cinema da Boca, era muito misógino, muito homofóbico. E havia toda uma regra, não ter nu frontal, homem jamais, né? No frontal da mulher, só um seio, nada que os meios de lado, uma série de restrições aí, né? Agora, tinha um pessoal que trabalhava lá, um diretor mesmo, que encaixava algumas coisas mais críticas no filme, né? De qualquer maneira,
Lá tinha também muito bons cineastas. O Carlos Schembach e cineasta daquele meio, o John Doe, Jean Carré, esses caras, o próprio Silvio de Abreu, que produziu para novela, estava lá, né? Então tinha gente que sabia fazer cinema. Mas é lógico, com toda a produção, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na França, na Europa, você tem a qualidade, alguns são péssimos, a maioria são medianos, e alguns poucos é que despontam, né? O grande nome que nasceu ali, começou fazendo aquele tipo de filme, é o Carlos Schembach. Ele começou ali, construiu uma carreira própria, né? É um grande nome, porque ele começou ali mesmo. E ali era interessante, porque era um ambiente... Bem, não havia nem a violência, nem tipo de bandidagem hoje, né? Então, que tinha muita prostituta, travesti, ou assaltantes, batendo de carteira, alguma coisa. Havia um restaurante chamado Soberano, ali era o ponto de encontro. Era todo mundo com um roteiro debaixo do braço, e ali eu quero, vou fazer um filme, vou fazer fotografia, né? Formava-se o grupo. Agora, o papel importante, eu acho que em qualquer cinema, e existia na Boca, é importante, que sentido, é o produtor, o Galante, o Afonso Palácio, era o comerciante. E eles tinham uma técnica que fazia coisa, né? Eles primeiro pediam para o artista fazer o cartaz, né? Sempre aquele cartaz daquele tipo, né? Tem que ter uma mulher nua, sensual, alguma coisa assim. O cinema é para homem, digamos assim. Aí, com o cartaz, e no exibidor, veja bem, era uma época que a exibição de filme é cinema de rua, nas pequenas cidades tinham sala de cinema, as grandes cidades tinham cinema nos bairros, exibidor, salas de cinema do microempresário, do pequeno empresário, né? Porque os Estados Unidos, a indústria, controla a produção e a distribuição. Agora chegou também a controlar a exibição. Então, o Afonso Palácio, Galante, que não tinha nada de intelectual, é comerciante, né? O que eles faziam? Pediam o cartaz do filme. Sempre aquelas desenhadas, aquela mulher, aquela foto, com aqueles nomes, chamariz, né? Aí, no exibidor, no interior, falou, eu tô com esse filme aí, eu quero, você me dê garantia que vai exibir. Eu sabia que tinha público, né? Porque é uma época também, assim, que tinha essa visão mulher-objeto, questão sexual. Eu vou dar um exemplo, depois que o Carlos fez isso, o Carlos Schembach, eu constatei. Bem, aí o que acontecia? Com esse comprovante, né, que ele ia ter a sala para exibir, ele ia no banco para pegar uma nota promissória. Aí ele pegava o dinheiro, fazia o filme fazia mais do que ele devia pagar para o banco. E com o dinheiro que sobrou, ele fazia outro. E ali, não era só por chanchadez ou chamariz, mas o Jean Garret, por exemplo, fez muitos filmes também, policial, John Doe, isso são todos pseudônimos, né? John Doe era quase um analfabeto, digamos assim, o cara simplório. Aliás, outro grande nome dali, que eu estava me esquecendo, até foi feito recentemente um ciclo no MIS, no Cineclube, é Oswaldo Candeias. Oswaldo Candeias, ele fez um filme chamado A Margem, né? Aí começou a falar marginal, cinema marginal, né? O pessoal gosta de cinema de invenção. Acho que o Jair Ferreira é o que melhor definiu, nem da Boca, nem marginal. O Oswaldo Candeias é um grande cineasta impactante, né? Ele agride a gramática audiovisual, agride o bom senso e o bom gosto. Fantástico. Agora, recentemente, passou quase a filmografia completa dele por um cineclube, que, aliás, tem um título interessante, o cineclube de jovens, chama Cineclube Poeira, porque era o termo que usava na época, da poeirinha, né? Era o cinema mais pobre de periferia, que a parte mais alta, que nem circo, né? Que bancada, então ali era meio sujo, né? Então, a poeira, vai ficando poeirinha. E eles, recordando essa época, digamos assim, homenageando, nostalgicamente, o que for, eles que estudam cinema, se interessam por cinema, fizeram o cinema Poeira, e aí levaram o Oswaldo Candeias, né? E o Oswaldo Candeias, acho que é de lá também, personagem muito importante. Mas veja bem um exemplo que eu vou dar, né? Porque tinha comédia, Sedução, por exemplo, né? Acho que era uma comédia de época, muito bem feita. Tinha drama, tinha até policial, tinha todo tipo de filme ali feito. Aliás, tinha até o Tony Vieira que fazia o western. O western espaguete, mas o western era até mesmo muito tosco, assim, né? Fazia. Então, toda a filmografia, assim, você tem uma grande quantidade, digamos assim, filme mediano. Agrada o público, acho que tem uma outra porcentagem, porcaria mesmo. E daí que vai surgir a nata, né? Fino, de poucos que tem uma certa ousadia estética, tem uma certa preocupação artística. Bem, eu vou dar um exemplo concreto para fechar o assunto. Carlos Schembach, né? Conhecido, sabe, como Carlão, encontrado com ele no elevador e tal. Ele fez um filme, vou dar um exemplo, ele fez um filme chamado Palavra Prostituta. Foi uma dificuldade, a censura proíbe, até que conseguiu liberar. Aí eu fui no Cine Carlos Gomes, na Campos Sales, né? Que nessa período era na área central, que passava esse cinema da Boca. Foi esse tipo que eu conhecia, né? O Carlão falou, eu sempre gostei muito do filme dele. Aí eu fui ver esse filme, fui liberado, já na fase final, né? Da ditadura, começa aquele período de transição, acho que já começando o governo Figueiredo, por ali. Eu fui assistir o Amor, Palavra Prostituta.
Bem, cinema lotado de homem, Carlos Gomes. E a plateia de camadas assim populares, o cinema não era de shopping, não tinha shopping, era barato, masculina, é aquela plateia que grita, vai, dá risada, né? Aparece um homossexual lá, dá risada. A mulher tem que ter uma cena da mulher tomando banho. Mas estava assim o clima. Falei, o que o Carlos Sampaio vai aprontar aí, né? Eu não sabia o filme ainda. Aí tem a cena clássica da moça tomando banho. Aí ele faz um close na coxa dela e começa a escorrer o sangue menstrual. Silêncio total. Daí pro final ele começou o filme e ninguém gritou mais nada. Essa foi uma grande experiência, sabe, que eu tive assim do poder do cinema. Outra experiência que eu tive, aí já foi um outro movimento que a gente participava também, junto com o pessoal da Unicamp, que era a Sessão Maldita. O Cine Regente, também Regente Feijó, que hoje é um supermercado, né? Bem, lá no Cine Regente, o movimento estudantil da Unicamp, da PUC, né, que tinha na época, se organizava, e alugavam o cinema à meia-noite, uma sessão maldita. Aí passava a classe. E eu vou assistir lá o Herzog com o filme O Enigma de Gasper House, que é um cinema muito interessante. Ali era uma plateia de jovens daquela juventude, né? Daquela época, do movimento estudantil, engajado naquela luta pela redemocratização, sempre envolve artes, né? Também nesse período. E esse filme, não sei se conhece, o Enigma de Gasper House, ele tem algumas relações com fatos reais, né? Passa-se em épocas passadas, século XVIII, talvez, XVII. É uma aldeia, um pequeno vilarejo ali na Alemanha, né? Parece um homem já, que vai bater na porta de uma casa com um bilhete na mão. A gente fica sabendo que esse homem, na verdade, era um filho bastardo, que isso às vezes acontecia com a nobreza, e ele deixava trancado. Então, ele desde criança ficava trancado, nasceu de um porão do castelo e só alimentado. Então, ele era uma pessoa que saía de lá, não sabia andar, não sabia falar, não sabia nada. Bem, então, ele se tornou uma espécie de bobo da corte, né? Aliás, era o que chama de circo de horrores. Isso existia muito, sabe? Pessoas monstruosas, né? Ela, anão, gigante, qualquer monstruosidade, apresentava-se no circo. Né? Coisa assim, horrorosa. Ia lá, era um atrativo. Bem, aí pegaram esse rapaz, e ele não sabia nem andar direito, falar, que é o Gasper House. Né? O filme é fantástico. Toda uma discussão sobre o raciocínio, a maneira de pensar e esse condicionamento social que te faz humano. Não nascemos humanos, nós somos filhotes da espécie humana. Nós tornamos humanos com a convivência com outros humanos. Por isso são duas gestações. Primeiro, 9 meses biológica no ventre materno e o primeiro ano de vida. Qualquer pessoa que conviveu com uma criança nos 12 anos iniciais de vida, é nesse período que vai aprender a postura erecta, a coordenação psicomotora e principalmente a linguagem. E ele era um homem de 30 anos que não tinha nada disso, não passou por essas fases. Então ele ficou assim, uma espécie de curiosidade para as pessoas verem. Então veja bem a cena. Todos estão assistindo o filme, a cena colocaram ele lá numa cela, um quarto, e as pessoas sobem aquela escada e ficam tudo olhando. Aí o Herzog mostra a tela inteira, esse personagem, o Gasper House, ele está com uma vela na mão. Deram uma vela para ele. E aí ele faz assim. Aí ele coloca o dedo e faz aquele assim, a plateia dá risada. E o Herzog fez close nos olhos do Gasper House, as lágrimas escorrendo. Aí a plateia percebeu como eu sou cruel. Eu sou como essas pessoas. Nossa. Que gostam de ver. O Herzog é um grande do novo cinema alemão, né? Então, isso são experiências, né, da importância do cinema. E a gente é resultado das pessoas que conhecem, das músicas que ouvem, dos livros que lê, também dos filmes que assistem. Né? Agora, a Rua do Triunfo é uma experiência histórica assim, importante. Eu estava indo lá sem saber dessa importância, saber de nada. Só aprendendo. Ir lá, pegar esses filmes, com todo o risco, né, que isso implicava, mas a paixão pelo cinema é mais forte que tudo. Ir lá faz parte, né, do meu aprendizado. Pelo menos no sentido de não ter preconceito. Acho muito, ou seja, um conceito pré-estabelecido para fazer um julgamento condenatório, né, de valor a priori. Posso até condenar, mas é preciso respeitar, não ter um caráter de, como se fala hoje, lacrar, né, o termo que usa, né. Então foi uma experiência muito importante, acho que o Rua do Triunfo é muito importante. Eu estou falando uma experiência pessoal, subjetiva, né. E até mesmo transitar naquele ambiente com travesti, assim, prostitutas que circulavam, também para mim era uma experiência nova e nunca vi aquelas pessoas se não fossem humanas. Né? Então, para mim não fazia muita diferença, era branco, preto, né? Não faz até hoje, e nem a sua opção de gênero, não faz diferença nenhuma. Né? Mas é uma experiência importante, porque eu também não tinha
convivência num ambiente como aquele, né? É um aprendizado. Aprendizado para mim mesmo, porque eu fico muito satisfeito de nunca ser hostil a essas pessoas, sem saber. Não há uma intencionalidade, sabe? Uhum. Pobre, coitado. Não tem coitado, é um ser humano. Sim. Tá ali, às vezes pedia até um cigarro, travesti ou prostituta, fala, não tenho, né, cigarro porque não fumava, não fumo. Mas eu acho que tudo isso é aprendizado, e o cinema é tudo isso. Chegamos ao final de um bate-papo incrível, sensacional, uma aula com o professor Orestes. Professor, muito obrigado pela presença aqui, muito obrigado por essa aula, agradeço de coração. Eu que agradeço o convite, principalmente pelo tema, né? Mais do que da minha pessoa, eu acho que o que há de importância é falar sobre o cinema. Minha trajetória pessoal não tem nenhuma relevância, né, do ponto de vista subjetivo. Eu acho que ele pode servir como testemunho para que outras pessoas, quem tiver contato, né, com esse material, ouvir isso, com todas as falhas e imperfeições, mas nunca perca a oportunidade de falar, né, sobre cinema, e no cinema tudo me interessa, na frente da câmera, atrás da câmera, carrego o tripé, carrego o microfone, faço qualquer coisa. Mas eu quero concluir fazendo um convite. Todos são convidados a conhecer o Museu da Imagem do Som de Campinas. Conheçam a programação, está no Instagram, frequente esse espaço. Campinas não pode perder a única sala pública de rua no centro da cidade de Campinas. O Museu da Imagem do Som pertence a todos vocês. Frequentar o museu, divulgar o museu, não só no que se refere ao cinema, mas também o seu acervo fotográfico, o seu acervo tecnológico. Ali é um museu 3 em 1. É o Museu da História de Campinas, é um museu científico do desenvolvimento tecnológico, das invenções, da reprodução do som da imagem. Lá vocês vão ver do gramofone ao smartphone. Equipamentos, tirar fotos, filmar, além de ser um registro de época, vão ver fotos de Campinas no início do século XX. E você vai ver ao lado dessa foto a máquina fotográfica que tirou essa foto. Mas tirar fotos, além de ser um documento histórico, fotografar e filmar é também estética. A estética é a história. Então é um cinema e um cineclube, né, que exibe filmes, tem o cinema, tem um acervo tecnológico, tem um acervo de películas, 16, 35, Super 8, tem o acervo também digital, de livre acesso ao público, tudo grátis, né, não se cobra nada. Então a sua presença lá é importante para que Campinas não perca esse espaço, e vocês ajudam a construir esse espaço que é de vocês, de todos vocês. Um museu histórico, um museu científico e um museu artístico. Galera, aqui no link da descrição vai estar todos os Instagram do MIS, vai estar o nosso também. Compartilhe, acesse lá, dá aquele joinha, galera, e até a próxima, viu?